pela FAAP e MBA em Varejo pela FIA. E a Thaisa é Denim Head da Covola Têxtil, trabalha com jeans há 17 anos e já passou por empresas como a Mister Office, Opera Rock, Siberian, C&A, Grupo GSM e Carmin. Também estuda sobre sustentabilidade e mudanças climáticas. E elas estão aqui hoje para falar sobre os desafios e as oportunidades que envolvem o desenvolvimento de tecidos sustentáveis. A gente sabe que não existem caminhos tão simples para isso, né? Mas que bom que tem empresas como a The Lycra Company e a Covola Têxtil comprometidas nessa empreitada. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez por vocês terem aceitado o convite. Eu vou deixar a fala agora toda com vocês. Oi, Thaís, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do que a gente tem aí no mercado para dividir esse conhecimento aí com vocês. Bom dia, meninas. Bom, em nome da Covolan, que alegria e que evento muito motivador que está sendo realizado aí juntamente com os alunos, repleto de conhecimento, uma honra enorme nós estarmos hoje conectados e essa grande oportunidade, né, para vocês de troca de informação que vão aí serem os percursores da transformação da moda em prol aí da construção de um produto mais sustentável. Posso começar? Bom, vou começar um pouquinho, então, falando um pouquinho sobre a The Lycra Company. Então, quem é a The Lycra Company? É uma empresa que tem mais de 60 anos de inovação e liderança no mercado de elastano global. Nós temos mais de 750 clientes atendidos globalmente, mais de 14 países atendidos. Nossa estrutura na região aqui do Brasil, a gente tem fábrica no interior de São Paulo, que fica em Paulínia. Essa fábrica é responsável por atender toda a América do Sul. E como funciona, né, nosso network global aí de produção? Tem regiões que são especializadas em produzir alguns produtos, então ele é expert naqueles produtos, então ele acaba mandando para outras regiões esses produtos, e a gente também acaba exportando uma parte da nossa produção também, porque a gente também acaba sendo expert em alguma linha de produtos que regionalmente só nós produzimos. Nosso escritório comercial fica aqui no Shopping Vila Lobos. A gente, enfim, está aqui, a gente recebe clientes aqui para falar de assuntos comerciais e também confecções e varejistas. O que é o fio Lycra, né? Não sei se vocês já viram o fio Lycra. Então, este aqui é o fio Lycra. Ele é um fiozinho branco, a gente tem na versão branca e preta. Né? Qual a característica dele? Ele é um produto que ele, por si só, ele tem a formação química dele propicia com que ele dê elasticidade. Então, ele é um produto que vai esticar até 6 vezes seu comprimento original sem romper. Né? O primeiro elastano que surgiu no mercado foi criado na época do POM, né? Então sempre foi a marca Lycra que dominou esse mercado. Ele tem vários tipos de espessura, então tem uma espessura extremamente fina, por exemplo, um 10 DNE, que é usado para meia calça, por exemplo, até um 2240 DNE, que pode ser usado em mercados bem diferenciados. Né? A gente tem uma divisão, por exemplo, que atende o mercado de fraldas, tanto infantil quanto adulto. Então a gente coloca o fio Lycra na fralda, na perninha do bebê e na cintura para dar maior conforto. Porque a característica física do produto Lycra, ele é o elastano, como que ele se comporta, né? Qual a diferença do elastano e da borracha, por exemplo? O elastano, ele se esticou. No retorno, ao voltar o produto, se ele vê alguma coisa barrando ele para de comprimir. Né? Então, ele entende que ali é o limite dele. A borracha não. A borracha sempre quer voltar para o ponto original dela. Então, quantas vezes vocês já não usaram, por exemplo, uma meia, que no final do dia você tirou aquela meia e no seu tornozelo estava marcado, estava vermelho, porque aquele punho era de borracha e não era de Lycra. Né? Então, a gente fala que Lycra veio realmente para dar maior conforto para a gente. Quando a gente faz o fio Lycra, a gente tem vários tipos de brilhos que a gente consegue colocar no produto, né? Então, ele pode ser brilhante, fosco, opaco, e a gente também tem, além da versão branca, a gente tem a versão preta também dele. Tá? Em geral, o fio Lycra, o fio elastano, ele é um fio que não tinge. Então, quando você tinge a outra fibra, a gente vai acabar sujando essa fibra, tá? Mas é um produto que não tinge. E ele é sempre misturado a outra fibra. E ele sempre vai ser a menor composição. Então, por exemplo, o denim, que depois a Thaisa vai falar um pouquinho para vocês, ele vai de 1 a 2% só no denim. Numa lingerie, eles podem chegar até 40%. Mas a característica desse produto, o que é? Ele vai dar conforto no produto.
O Feel Like ele é um produto extremamente versátil, a gente consegue usar ele em vários tipos de mercados diferentes. Então ele pode entrar na moda esportiva, no jeanswear, na moda praia, em meia, moda íntima, na moda do dia a dia. Então o que ele agrega no produto, né? Ele agrega conforto, liberdade de movimento. Ele é um produto que realmente vai dar aquele X de diferenciação do produto, né? Agora com a pandemia, que a gente escuta muito que o pessoal quer conforto, 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 eu não imagino nenhuma peça sem fio lycra, por exemplo, porque o fio lycra está extremamente associado a conforto. E o que a marca Lycra, o que a empresa Lycra faz para a cadeia têxtil, né? A gente fala que a gente conecta a cadeia como um todo. Então, assim, nós somos uma fiação, eu vendo fio para a Thaisa, por exemplo, que faz o tecido, que vai vender para uma confecção, essa confecção vai fazer a peça, vender para o varejista, para chegar até o consumidor final. E a marca Lycra fala com todos os elos da cadeia, né? Então, assim, não é que eu vendi para tecelagem, para malharia o produto e minha história acabou lá. A gente tem uma história o quê? A gente não vende só fio, a gente vende uma marca que está associada à qualidade. Então, a gente tem aí um grande network para conectar toda a cadeia têxtil. Porque o que a gente acredita, qual a nossa estratégia, né? Se o consumidor entende que é Lycra e opta por comprar produto com Lycra, ele vai buscar isso no ponto de venda, o varejista que trabalha com a gente vai realmente comercializar mais produtos, vai vender mais rápido, a confecção fica feliz, então assim, a gente ajuda a cadeia têxtil inteira a comercializar mais rápido os seus produtos. Tá? Então, como eu falei, né, o Feel Lycra, ele garante memória às roupas, então a gente fala de conforto, caimento perfeito e liberdade de movimento. E além dele ser um fio, também é uma marca, né? Uma marca de alto reconhecimento no Brasil. Então, quando a gente faz pesquisas globais e regionais, no Brasil, a gente tem um reconhecimento de 93% do consumidor brasileiro, que é o nosso público target, né? Que são mulheres de 18 a 45 anos, reconhece a marca Lycra. Se a gente for para o global, são 87% dos consumidores. Esse é um índice muito alto. Assim, a gente acabou de fazer uma pesquisa do consumo de jeanswear, por exemplo. A gente falou assim, dessas marcas, qual que você conhece? Nenhuma marca tem esse reconhecimento do consumidor. Então isso mostra pra gente que, assim, embora o consumidor não saiba que Lycra é um elastano, que é um fio, mas isso está associado que à qualidade, né? Então 87% dos consumidores dizem que pagam mais para comprar um produto com etiqueta Lycra, né? E 6 de 10 consumidores associam o logo a um produto de qualidade. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente distribui aquela etiquetinha lá no ponto de venda, a gente tem todo um rastreamento do porquê que aquela etiqueta está naquela peça. Então, além da tecelagem ser certificada, eles nos mandam 100% dos tecidos que eles fazem, eles nos mandam para cadastrar e teste. Esses testes são os mesmos que são feitos no mundo todo, então a gente tem um banco global de tecidos certificados. Quando a confecção compra o produto com Lycra, ela tem direito a receber a etiqueta Lycra também. Mas a própria confecção também tem que se cadastrar e mostrar que ela tem a qualidade para receber a etiqueta Lycra. E a gente tem realmente uma preocupação muito grande para etiquetar os produtos que estão no mercado que sejam realmente feitos com fio Lycra. Então a confecção, quando compra o tecido com Lycra, elas têm que nos passar a cópia da nota fiscal de compra do tecido e a gente manda a etiqueta baseada no consumo de tecido. Por exemplo, se vai fazer uma calça jeans, a gente manda uma etiqueta para cada metro de tecido comprado. Se vai fazer uma lingerie, a gente manda 25 etiquetas para cada quilo de tecido comprado, porque a gente tem outro rendimento para este tecido. Então, para mostrar para vocês o quê? Que a gente está preocupado com qualidade. E qualidade e durabilidade tem a ver com sustentabilidade, né? Uma peça que dura mais é uma peça mais sustentável. Por quê? Porque a gente vai descartar menos. Então a gente acaba tendo maior uso daquela peça. Então a gente percebe que a marca Lycra, realmente as pessoas verificam se tem a etiqueta Lycra nas peças. Por quê? Porque eles já associam isso à qualidade. 89% dos brasileiros que compram roupas com fio Lycra recomendam para um amigo que compre o produto. E por que a gente fala muito tanto da etiqueta, né? Porque a etiqueta é a única maneira de você saber que realmente o fio Lycra está naquela peça, né? Existem vários elastanos no mundo, mas o elastano feito com a marca Lycra, que passa por todo esse rastreio aí de sustentabilidade, de garantir a qualidade do produto, é só Lycra, né? Então a gente distribui mais de 1,3 bilhões de etiquetas Lycra no mundo, e a gente realmente insiste muito para que o mercado use a etiqueta para garantir que o produto realmente foi testado e tem a nossa qualidade, né?
É igual, por exemplo, o processador, para você saber se o processador Intel está na tua máquina. Você tem que ter o selinho fora, né? Senão você tem que abrir a máquina para ver se tem Intel lá dentro, né? Então, a gente trabalha muito com esse conceito. O nosso conceito é de marketing de ingrediente. Então, para a gente ter certeza que realmente o fio Leica está lá dentro, a gente orienta as confecções e os varejistas a usarem a etiqueta no ponto de venda. E aí a gente vem para o nosso tema, né? Sustentabilidade em tecidos, desafios e oportunidades. E aí eu fiz uma brincadeirinha, sustentabilidade em fios e tecidos, né? Porque assim, o tecido é importante ter a sustentabilidade, mas se ele for feito com fio sustentável, vai ficar um pouco mais tranquilo, ele também tem que ser um tecido sustentável e ser uma roupa sustentável. Então é tudo um efeito em cadeia, né? Não existe tecido sem fio. Então a gente também tem que se preocupar com a procedência desse fio. Da onde veio, como foi feito, né? Quem está por trás disso? E aí eu vou apresentar para vocês um conceito nosso, que é um conceito que a gente tem chamado Planet Agenda. O Planet Agenda, a gente acredita muito na sustentabilidade, é uma jornada contínua. Não adianta a gente falar, hoje eu fiz sustentabilidade, estou tranquila. Não. A gente está o tempo todo melhorando, aprendendo e inovando. É um grande desafio, porque a gente espera que quando a gente tem produtos sustentáveis, muitas vezes o consumidor acaba não pagando por aquele preço e não vendo valor naquilo. Então, o nosso grande desafio é mostrar por que é sustentável e qual o desafio naquele produto, né? É um movimento contínuo, é bom para o negócio, porque você tem que ter essa responsabilidade, né? A nossa empresa é muito respeitada por isso e muito séria quando a gente fala de sustentabilidade. É boa para as pessoas e boa para o planeta. Esse é um projeto que a gente já tem desde 2008, a empresa como um todo está sempre focada nisso e sempre buscando melhorias. A gente trabalha em 3 pilares. O primeiro pilar é responsabilidade corporativa. Então, é manter um local seguro de trabalho, saudável, ser um bom empregador, e realmente se preocupar com cada funcionário da empresa. Para vocês terem ideia, por exemplo, a questão, por exemplo, da pandemia agora. Então, a gente foi... Semana retrasada, eu tinha que fazer uma viagem, só que ainda não tinha tomado a segunda dose da vacina. E aí não foi permitido a minha viagem, porque eles querem não só que eu tome a segunda dose da vacina, como também eu tenho os 14 dias para viajar. Então, assim, tem uma responsabilidade muito grande com a gente, uma preocupação muito grande com os funcionários, né? Não só nesse exemplo pequeno que eu dei, mas também toda a parte industrial, enfim, e toda a responsabilidade corporativa. Nós também buscamos excelência em manufatura, então é minimizar a nossa pegada ambiental, conservando recursos, reduzindo emissão e eliminando desperdício. Foco em produto, sustentabilidade no produto. Então, quanto menos recurso nós usarmos, e a gente também ajuda a melhorar o desempenho das fibras. Então, eu tenho alguns exemplos para falar sobre isso com vocês também. Então, a gente está muito focado em redução de desperdício de produto, redução de uso de água. Aqui na redução de uso de água, por exemplo, a gente tem um projeto junto com um projeto de inovação aberta, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama Fashion Hub. Se você ainda não ouviram falar, vale a pena seguir esse movimento. O Fashion Hub é um processo onde a gente fala uma dor, expõe essa dor para várias startups, e algumas startups vêm com algumas soluções para a gente. A primeira, a gente já está no 3º ciclo, né? O primeiro ciclo a gente falou muito sobre como que a gente usa melhor os nossos resíduos têxteis, então ainda estamos trabalhando com esse projeto. Agora, no segundo ciclo a gente falou sobre redução de uso e consumo de água. Nosso processo já consome pouca água, mas a gente quer realmente reduzir esse consumo, porque a gente entende que é uma preocupação muito grande aí para a empresa como um todo. E depois a gente vai ter, agora, está um novo projeto no ciclo 3, onde a gente está falando sobre como identificar os produtos no ponto de venda, mas de uma maneira mais sustentável, né? Como eu falei para vocês, a etiqueta é uma coisa muito importante para a gente, é como a gente identifica o produto no ponto de venda, mas a gente está sempre desafiando a pensar diferente, né? Como que a gente poderia entregar isso de uma maneira diferenciada para o mercado. Então, esse movimento chama Fashion Hub. A Lilian Patti, a embaixadora desse projeto, vale a pena depois vocês darem uma olhada, porque tem muitas empresas aí, neste projeto também buscando soluções diferenciadas. Aí falamos também de redução de uso de energia, busca de recursos renováveis, então tem alguns exemplos para mostrar para vocês, e aumento da vida útil da peça, né? Então, assim, sustentabilidade também é ter um produto de qualidade que vai durar mais tempo, né? A gente está falando muito da mudança do movimento do fast fashion para o smart fashion, né? Fast fashion foi importante naquele momento? Foi. Com a pandemia, a gente começou a pensar, a repensar o consumo de produto.
Então, assim, se você usar 9 meses mais uma peça, isso para um impacto ambiental é enorme, né? Então, assim, aquela peça que você ia dar, guarda um pouquinho mais, usa mais um pouquinho, porque isso para o planeta vai fazer muito bem. Então, falando um pouco das certificações que nós temos, assim, porque não basta a gente trabalhar da maneira adequada, né? Tem alguns clientes nossos que nos exigem algumas certificações, né? Principalmente os magazines, as certificações estão vindo cada vez mais fortes. Daqui a pouco a Thaisa da Covolan vai falar um pouquinho sobre as certificações que eles têm. E eles são uma empresa muito focada em realmente comprovar isso para o mercado. Então, uma das nossas certificações é uma certificação de saúde de material de nível ouro, de um fio que a gente vende para o mercado de jeanswear. Então, a gente tem a certificação em fábricas na China, Reino Unido, Singapura e também no Brasil. Né? Então, isso é importante porque a gente tem um varejista, que é nosso parceiro, que exige essa certificação de saúde de materiais de padrão de produto Cradle to Cradle. Né? E as certificações, essa é válida por 2 anos, então cada 2 anos a gente tem que renovar, e sempre renovando com alguma melhoria. Né? Então não basta eu fazer o meu arroz com feijão, tem que ser um arroz com feijão com bacon, e aí, assim a gente vai melhorando o produto. Uma outra certificação que nós temos é o Ecotex, né? O nosso padrão é o Standard 100. Então, por que a gente tem o Ecotex? Né? A gente garantir que o produto é seguro e selecionado. Né? Então, as fibras lycra para vestuário têm essa certificação nível 1 no apêndice 6. O que significa isso? Né? Ele é testado para mais de 350 substâncias nocivas, né, que não vão fazer mal para as pessoas. Né? Então, assim, é uma certificação séria. Falando agora um pouquinho sobre oferta em produto. A gente recentemente lançou um conceito de produto chamado Lycra Ecomade. O que é o Lycra Ecomade? O Lycra Ecomade é um produto feito com 20% de material reciclado pré-consumo. Então, alguns produtos, quando a gente está fazendo produto, a gente tem um pouco de refúgio, né, um pouco de sobra desse produto, que não atendeu ao nosso estándar, então ele foi refugado. No passado, o que a gente fazia? Ou queimava esse produto, ou até ia para aterro. O que a gente fez? A gente pegou esses 20% de material reciclado, retrabalhamos esse produto e ele volta para o nosso processo. Então ele acaba sendo reintroduzido no produto, no fio, não compromete a qualidade do fio, porque na verdade ele é um produto que a gente reprocessa ele pré-consumo, você pega, reprocessa ele, derrete, faz todo o trâmite novamente e volta ali para o nosso fio. Com esse produto a gente conseguiu a certificação dele na família do Global Recycle Standard, que é uma certificação comum no mercado de produto sustentável chamado GRS, que é uma certificação também que alguns varejistas nos solicitam. Esse produto começou a ser feito na nossa fábrica aqui em Paulínia, no Brasil. Né, e é um produto que a Covolan está usando na sua linha de produtos. Assim, é um produto diferenciado, é um produto que tem uma história para contar. Aí vocês vão me perguntar, por que 20% só de reciclo? Porque eu não produzo mais que 20%. Né? Então, assim, nosso produto já é muito robusto e muito bem feitinho. Então, não tenho como produzir 100% de resíduo, porque eu não tenho 100% de resíduo no meu processo. A etiqueta que recebe esse produto é uma etiqueta diferenciada aqui na cor verde. Se vocês se lembram, a etiqueta que eu mostrei para vocês antes era na cor vermelha. Né? Então, assim, é um produto que veio para ficar, é um produto que está tendo uma boa aceitação aí de mercado. A gente já fez vários lançamentos, inclusive fizemos lançamento com a Renner, por exemplo, na linha de lingerie. Vamos fazer em breve um lançamento aí no mercado de jeanswear, junto com o tecido da Covolan. Um outro tipo de produto que a gente tem, falando de opção de sustentabilidade, a gente tem um produto chamado Lycra T400. O que é o Lycra T400? Ele não é um elastano, ele é um elasto multiéster. O que é o elasto multiéster? Ele usa 2 frações diferentes do petróleo, do poliéster, o 2GT e o 3GT. Vocês estão vendo essa fotinha aqui do lado? Ele é um bicomponente. O que é um bicomponente? São 2 matérias-primas no mesmo fio, no mesmo filamento. Esse é um produto que a gente usa para vários mercados, incluindo o mercado de denim. E a gente tem a versão dele standard, que ele vem do poliéster virgem, mas a gente também tem a versão dele Ecomade. Na versão Ecomade, a gente tem 50% do conteúdo dele vem do PET reciclado, pós-consumo, e 18% dele vem do derivado do milho, que é uma fonte renovável. Então, esse é um produto que tem 68% aí de uma história sustentável. Tá?
E a gente tem um outro produto recentemente lançado globalmente. No Brasil, a gente ainda está desenvolvendo projetos junto com algumas tecelagens, malharias, para depois virar produto para consumo, que é um produto baseado em resíduo têxtil, né, que é algo que eu mostrei para vocês no começo, que é uma preocupação nossa também. E por que a gente teve essa ideia, né? Todo ano, cerca de 100 bilhões de roupas são produzidos, aumentando os resíduos têxteis. 85%, ou seja, a maior parte desse produto vai finalizar a vida dele em aterro. É como se a cada segundo tivesse um caminhão de lixo de roupa sendo descartado no mundo. Né? Se a gente continuar nessa pegada, não vai ter espaço para a gente ficar. Né? 60% das roupas que foram compradas pelo consumidor médio em 2014, em 2020, o número estava aumentando antes da pandemia, né, esse consumo. Depois da pandemia, a gente está tendo uma redução, mas agora a gente percebe o quê? Se vocês me perguntarem como que está o mercado agora, a gente está totalmente vendido, tanto nas fiações quanto as tecelagens. Né, então, esse consumo tende a aumentar também agora. E o consumidor está mudando, né? Vocês são uma geração que é bem diferente da minha geração, por exemplo, né? Vocês estão buscando coisas diferenciadas, então a gente percebe o quê? Que 81% das pessoas esperam que as marcas façam a coisa certa, então o consumo de vocês é muito diferente do que era da minha geração. 50%, 3% querem melhorar a pegada ambiental da área de resíduo têxtil, e 68% pensam que sustentabilidade está no ranking dos 3 assuntos mais importantes impactando o mundo atualmente. E o que é essa inovação? Então, se a gente olhasse um ciclo produtivo de uma fibra, antigamente, a gente tinha o quê? A fábrica que fazia o polímero, virava chip, aí derretia, virava um fio, o fio virava tecido, virava roupa, essa roupa era descartada. E aí você começava esse ciclo de novo, partindo do zero. Né? Então, essa roupa que foi jogada em algum lugar, não voltava para o processo. Com esse novo projeto nosso, a ideia é o que é? Dessa fabricação de roupa, a gente vai ser vendido na loja, essa loja vai ser descartada como resíduo têxtil, esse produto vai ser coletado e vai virar fio novamente. Então, o que a gente está propondo aqui é uma produção de peças baseada em resíduo têxtil. Né? Por que isso? Porque se a gente comparado com a produção convencional de poliéster com recurso não renovável, a tecnologia reduz o impacto no ambiente. Então, a gente teria 25% menor produção de CO2 se a gente usar produtos com essa característica. E a gente percebe que o consumidor está buscando isso. Né? Então, a gente chamou o produto de Cumax EcoMade. Por que Cumax? Cumax é uma tecnologia nossa que fala o quê? De conforto térmico. Então, se vocês olharem aqui a fotinho desse fio, ele não é um fio redondo nem triangular, que são os tradicionais que são feitos geralmente no mercado, né, para poliéster. Aqui a gente tem o quê? A gente tem um fio que ele tem uma geometria diferente por onde o suor passa muito rápido pelo corpo. Então é essa a promessa de marca que a gente vai entregar pelo consumidor. Mas o que mudou? Mudou a origem do produto. Então eu tenho um produto de resíduo têxtil. Então, por enquanto, como que a gente está fazendo esse resíduo têxtil? Não é resíduo pós-consumo, porque a gente não conseguiu escala global para a gente fazer isso. Mas hoje, na mesa de corte, a gente tem lá os restos que sobraram do corte. A gente coleta esse material, volta para a nossa produção, faz fio novamente e aí produz um novo fio, baseado nesse resíduo têxtil. E aí sim, esses fios vêm de 100% resíduo têxtil. Ou eu tenho também a versão que é desse mesmo Cumax feito com 100% garrafa PET reciclado também pós-consumo. Então eu posso ter essas duas versões. O que a gente observa é que quando eu vou nos varejistas e falo sobre esse novo produto, enche os olhos das pessoas. Né? Todo mundo tem interesse, a gente está trabalhando em algumas frentes aí para lançar esse produto o quanto antes aí no mercado. E se a gente for falar um pouco do desafio de sustentabilidade para um produtor de fio, né? Quais são os nossos grandes desafios, né? Um é custo. Né? Quando a gente fala de produto sustentável, a gente não vai ter um custo neutro. Por quê? Porque eu tenho que, se a gente pensar nesse produto que eu acabei de apresentar para vocês, eu tenho que coletar esses produtos, transformar novamente em fio. Assim, a gente tem várias pessoas aí para realmente pagar por esse processo. Né? Como que eu vou ter que pagar essa empresa de reciclagem que está coletando esse material? E a nossa percepção, o que é? Não, o reciclado deveria ser mais barato. Concordo, mas o reciclado hoje, a gente tem um custo a mais, porque a gente tem um processo a mais. Vou contar uma historinha que em 2014 a gente lançou um produto que era uma fibra bioderivada. Ela é feita do milho,
e milho e petróleo, né? O custo dela era 30% mais caro do que o produto que a gente tinha original na época. Na época, a gente não conseguiu repassar esse produto, o custo desse produto em nenhum país. E aí acabamos tirando esse produto de linha naquela época, né? Um outro desafio nosso, que é a complexidade, né? A gente tem que fazer várias certificações diferentes, né? E vários objetivos diferentes. Então, assim, é o Ecotex, é o Cradle to Cradle, é o GRS. Então, isso tudo acaba assim, para cada certificação que você tira, tem um custo envolvido, né? Não são certificações gratuitas. Então, acaba também você tendo esse comprometimento de você ter essa sustentabilidade, essa responsabilidade global, mas a gente também tem um custo para isso também. E também muita questão técnica, né? Para você ter um ciclo fechado de processo, ele é muito complexo, né? Ainda mais agora que a gente quer fazer a gente está fazendo esse de resíduo têxtil, não é simples, né? São muitas pessoas envolvidas e, da mesma maneira, todo mundo tem que ganhar, né? A gente acredita muito que todo mundo aqui está aqui para trabalhar e para ser lucrativo, mas isso também acaba custando. Então, assim, o desafio no fio não é tão simples quando todo mundo pensa, né? É aquela questão lá, por exemplo, do papel reciclado. O papel reciclado, a diferença de preço, ele era muito mais caro que um papel tradicional. Hoje já mudou bastante, né? Mas a gente tem o mesmo desafio aí em ter fios que sejam sustentáveis e sejam competitivos também, né? Então precisamos pensar assim, quem vai pagar por isso? Né? A gente tem a nossa preocupação, nós estamos entregando isso para o mercado, mas muitas vezes o produto, a questão barra em preço, né? O cliente se interessa, ele tem interesse, mas ele fala assim, mas quanto custa a mais? Porque ele imagina que os preços deveriam ser similares. Então, a gente está com muito desafio aí para realmente atender e entregar sustentabilidade para o mercado. É isso que eu queria dividir com vocês. Aqui está meu contato. Depois que a Thaisa fizer a apresentação dela, a gente vai falar um pouquinho mais, e aí a gente fala um pouquinho sobre o mercado mais um pouco. Muito obrigada, gente. Obrigada, Silvana, pela palestra e pela dividir esse conteúdo conosco, né? Quero aproveitar e dizer aí a todos, então, prazer, eu sou a Thaisa Peralta, Denim Head da Covolan Denim. Eu quero agradecer novamente aqui a oportunidade, né, do convite dos organizadores do evento, em especial a Thaisa, a Silvana da Lycra, e também aproveitar para agradecer aos diretores da Covolan por estarem permitindo que hoje eu represente a marca aqui nessa conexão com vocês. Eu vou aproveitar e pegar o gancho aqui da Silvana, que está falando sobre sustentabilidade, apresentar a Covolan Denim, e alguns dos pontos, né, que para nós é muito importante no conceito da sustentabilidade. Então, estou colocando aqui para compartilhar a tela. Bom, só vou pedir para alguém me confirmar se estão visualizando a tela e está tudo certinho, por favor. Sim. Tá? Então, todo mundo visualizando, é isso? Que eu vou seguindo, então, em frente, porque eu sei que a gente tem um pouquinho de tempo. Qualquer coisa, vocês me interrompem, tá? Bom, bem-vindos à Covolan Denim. Nós somos uma indústria, uma tecelagem que é sediada em Santa Bárbara do Oeste, que é o interior de São Paulo. Nós temos 2 plantas fabris, uma que fica em Petrolina, Pernambuco, e obviamente a outra aqui em Santa Bárbara. Bom, quero começar rapidamente, né, falando um pouco sobre essas diferença, né, entre essas 3 palavras, que é uma dúvida ainda muito comum e que ela acaba sendo até utilizada em muitos momentos como sinônimos, né, que é o denim, o índigo e o jeans. Primeiro, definir para vocês que jeans, ele é, de fato, o tecido entrançado, né, tradicional, entre trama branca e o urdume tinto, aí, né, o urdume ele fica aí no sentido do comprimento. O índigo, o índigo, ele é um corante, ele é um tingimento, né, azul, ele tem esse pigmento, essa coloração, ele é usado justamente para dar esse tom no fio do urdume de algodão nos tecidos de denim, e inicialmente, só para a gente ter isso bem claro, de onde veio esse nome do índigo, ele veio realmente
da planta indigofera, porém, atualmente, né, nos dias de hoje, essa base da planta ela foi totalmente substituída por versões sintéticas, e que hoje o responsável, né, então, por dar as tonalidades dos tons dos nossos tecidos de denim. E é capaz, obviamente, hoje a gente fazer tonalidades de índigo mais claros, médios e muito intensos. E o jeans, de fato, é a peça pronta, materializada, que é a calça. Importante destacar para vocês, né, sobre a história, rapidamente, sobre o jeans, é que o Levi Strauss, sim, ele é o grande responsável por tornar o jeans de uma forma tão global, tão ampla, e popular, obviamente, porque foi criado justamente pelo Levi Strauss e o Jacob Davis, a parte de confecção do tecido de jeans numa calça de 5 pockets, e aí foi quando eles, observando, né, muito inspirados, o Jacob Davis muito inspirado ali na selaria, ele acabou colocando os metais, rebites, os botões, onde ele trouxe até propriamente aquela etiqueta que é muito icônica, onde tem os cavalos puxando a calça de jeans, porque realmente remetia a uma calça voltada para o trabalho dos mineradores, né, remetendo ali também à resistência do produto, e também com os bolsos 5 pockets. Então foi ali que Levi, Strauss e Jacobs trouxeram esse produto, e a história, né, ela nos conta que o Jacob, né, ele que não tinha dinheiro para fazer a patente da personalização desse produto na calça, com os rebites, os bolsos, as etiquetas, ele enviou esse produto para o Levi Strauss e pediu para que ele fizesse a patente. E aí, desde então, a gente tem essa repercussão global, e é importante destacar que, então, o jeans ele tem aí mais de 150 anos de histórias, e atualmente, né, esse conceito do jeans ele foi ampliado, além das calças, para outras categorias de produto, como shorts, saias, jaquetas, e também, não propriamente só do denim, mas também ao brim, que é a sarja. Bom, começo falando um pouco, introduzindo, né, sobre sustentabilidade, dizendo uma frase da Kate Fletcher e da Linda Gross, que são escritoras aí de livros de sustentabilidade da moda, e elas dizem que o processo da sustentabilidade, ela impele a indústria da moda a mudar. E é importante dizer para vocês que sustentabilidade, ele vem do verbo sustentar, né, e o que significa suprir, né, as necessidades do presente, sem afetar aí as gerações futuras, tendo o compromisso de defender, favorecer, apoiar, conservar e cuidar. O desenvolvimento sustentável, ele se baseia em 3 pilares de igual valor, né, justiça social, validade econômica e preservação ambiental. Muitas iniciativas atualmente estão sendo implantadas com desenvolvimento fundado sobre responsabilidade e solidariedade do presente para com o planeta e o futuro. Ou seja, hoje, falar sobre sustentabilidade é falar sobre o nosso presente, entendendo o nosso passado e corrigindo aí as ações para o futuro. E por isso que cada vez mais a gente precisa falar sobre esse assunto. Se o futuro é sustentabilidade e nós que trabalhamos inspirados no futuro, vocês que são jovens, que estudam, que estão se aperfeiçoando, o nosso jeans não podia ser diferente, ele precisa estar totalmente envolvido com essa tônica, e o futuro do jeans é ser jeans sustentável. Então, nós precisamos, de fato, estarmos engajados e entendendo um pouco mais sobre esse assunto. Antes de eu começar a falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a sustentabilidade, como é aplicada dentro da nossa empresa, eu quero falar para vocês previamente aqui sobre algumas etapas produtivas para vocês entenderem um pouquinho da construção do tecido. Bom, o processo do tecido do denim, então, ele começa exatamente aqui no plantio e cultivo do algodão. E antes obviamente, né, que vocês estão visualizando aqui, que começa aqui no plantio e cultivo do algodão, então ele vai passando depois pela colheita, geralmente a colheita do algodão ela é muito bonita, sempre chama muita atenção, tem fotos belíssimas. E depois da colheita aqui do algodão, e é importante destacar para vocês que a colheita ela é feita apenas uma vez no ano, e todo esse processo de plantação do algodão leva em torno aí de 6 meses e meio. Bom, depois ele vai virar um fardo. Nesse fardo, ele entra aqui para dentro dessa sala de abertura, já trazendo para um processo industrial,
E aí depois ele vai para um processo onde a gente acaba preparando o algodão, né, aqui na carda, para estar eliminando aí as impurezas do algodão que ficam, né, aqueles resquícios de semente, um pouquinho de folhas, e depois ele acaba entrando no fluxo produtivo para o fio. Eu fiz, obviamente, um overview aqui, um resumo bem breve, só para vocês entenderem um pouquinho dessa introdução do fio do algodão. É importante, né, mencionar para vocês também que nós tingimos, né, depois que nós temos o fio do algodão, a gente tinge o fio do algodão. E esse fio do algodão, como vocês estão visualizando aqui, ou seja, a gente não tinge o tecido pronto, é o fio. E aqui dá para vocês verem detalhadamente em destaque essa foto, onde esse fio, depois de tinta, ele passa por esse pente, para ter toda uma análise aqui, um critério aqui de qualidade propriamente do fio. Observem, então, que o tingimento do tom do azul, ele é superficial, né? Onde o tom do branco, ele fica aqui no centro, né, do fio. Então, e vocês veem que é muito delicado, né, esse processo que eu estou mostrando para vocês. Por quê? Porque quando a gente vai fazer os processos de beneficiamento do jeans, tendo até propriamente os desgastes naturais na usabilidade do produto, ele vai revelando, então, esse tom branco e destacando, né, uns processos de lavanderia que tanto nos encantam. Bom, brevemente uma visualização aqui para vocês sobre a construção básica aqui de um tecido de denim. Essa é uma visualização de uma construção tradicional, que é realmente esse entrelaçamento do urdume com a trama. Então, o urdume ele é sempre aqui no sentido de comprimento, a trama vem aqui nesse sentido vertical. Bom, vamos seguindo adiante. Então, aqui, depois de pronto, eu só coloquei já uma fotinha aqui para vocês de um produto de fato aqui materializado. No caso aqui é um tecido nosso que é o belga, é um tecido homologado com fio lycra, e aí vocês conseguem ter um pouco então dessa conexão, né, dessas etapas para construir e chegar até o produto final que hoje a gente tanto gosta. Eu venho aqui então dizer para vocês um pouquinho agora, trazendo para a nossa indústria, que a Covolan Denim, ela foi fundada em 1966 e desde os anos 2000, né, nós temos o nosso foco produtivo em denim, e hoje eu compartilho com vocês aqui a linha do tempo da nossa empresa, com as nossas responsabilidades, os nossos estudos, aprendizados e também das nossas conquistas ao longo dos anos. Atualmente, a Covolan Denim é a indústria têxtil mais certificada da América, e esses selos que vocês estão visualizando aqui na telinha de vocês, eles são selos dos certificados e dos programas em prol da sustentabilidade dessas nossas escolhas e do que nós aplicamos dentro da nossa indústria. Aproveitando que está tudo muito fresquinho, que a gente conversou sobre a lycra, quero comentar para vocês que nós temos hoje uma linha de produtos homologados fio lycra, que se chama a Free Jeans. Temos alguns produtos também na linha do Nature Cotton, e a lycra, né, ela também está muito comprometida com as questões da sustentabilidade. Então, a gente consegue observar aqui que a cada 1 metro de tecido, né, da confecção que utiliza o nosso tecido, a gente, junto com a lycra, a gente também fornece um tag informando aqui o selinho do Ecotex Standard 100, justamente para que essa informação chegue até o consumidor final de que o tecido ele foi testado em todas as suas fases produtivas e está livre de substâncias tóxicas nocivas. E dentro da nossa coleção, hoje a gente tem já alguns produtos que são o Lycra Ecomade, esse produto que foi construído em prol aí da sustentabilidade, trazendo o zero descarte, essa questão do zero desperdício, reaproveitamento também de refúgio, como bem a Silvana trouxe, e aqui algumas imagens para vocês desses produtos também já materializados, para vocês terem um contato, né, de como que a gente ainda, com esse fio que é totalmente novo e mais sustentável, preserva ainda todas as questões de mobilidade, elasticidade que a lycra proporciona, porém mais sustentável. E aqui, então, a construção de um tecido de cetim, ele tem esse tingimento blue light. Na construção do cetim, ele tem aquele toque mais sedoso, e ele é muito propício para fazer as modelagens mais ajustadas. A gente sabe que agora, no momento de conforto,
artigo muito procurado. Depois a gente tem um outro artigo que é o Bergamo também, homologado com o Feel Like Recomade, e a gente é um tecido que ele tem uma excelente largura. Quando a gente fala aqui hoje em encaixes, né, de modelagem, de aproveitamento de tecidos, ele é muito feliz e proporciona também tonalidades e tons de lavanderias, chega em tonalidades muito amplas. Nós também temos o Gênova, homologado com o Feel Like Recomade, que é um tecido que tem uma construção que eu gosto muito dele para o universo feminino, porque ele fica sempre com uma característica, né, muito suave e combina muito com o universo feminino. Então eu trouxe para vocês alguns exemplos de tecidos aplicados já na prática, para conectar vocês, né, desde a construção aí do fio, e como que isso fica materializado no produto final. Falando um pouquinho sobre o que a Silvana já trouxe, né, reforçando sobre a questão dos certificados. Os certificados, eles são muito importantes hoje para o nosso mercado, para a nossa indústria da moda, justamente porque eles trazem a questão da transparência de uma forma muito séria, muito honesta. Então, aqui a gente tem órgãos certificadores que não têm aí fins lucrativos, eles de fato, eles vêm realmente com esse propósito para estar certificando e auferindo que tais empresas agem de modo correto. É importante trazer isso para vocês e destacar para que quando vocês verem, né, as empresas, as marcas que têm os selinhos dos certificados, são empresas muito sérias, porque de fato é um processo que requer aqui grande responsabilidade e que essa empresa ela está totalmente comprometida naquele certificado que ela está trazendo. Então, é uma forma de vocês já terem alguns indicadores de que aquela empresa ela é boa para vocês fazerem negócios. E eu trago isso para vocês justamente porque mais importante, né, do tamanho da nossa empresa é com quem vocês se relacionam. Hoje, para vocês terem um produto sustentável, vocês precisam fazer escolhas sustentáveis já na sua cadeia de fornecimento. E por isso que é importante trazer com vocês esses destaques da importância dos selos, né, dos certificados. Vou falar para vocês rapidamente aqui sobre os ISOs, aqui o que vocês estão visualizando na telinha de vocês é o nosso sistema de gestão integrado. O nosso primeiro ISO que nós tiramos foi o ISO 14001, que é o sistema de gestão ambiental. Ele é um certificado muito importante porque a gente consegue monitorar os nossos processos produtivos para diminuir os nossos impactos ambientais. A gente tirou esse certificado em 2010. Atualmente, no Brasil, nós temos de 312 mil empresas, a gente tem 29 empresas entre têxteis e confecções que têm apenas esse certificado. Então, estou trazendo isso para vocês, para a gente observar o quanto ainda é sério, o quanto ainda muita transformação no universo da moda precisa acontecer. Depois a gente tirou o ISO 9001, que eu acho que é mais comum vocês visualizarem, até porque a indústria automobilística divulga muito ele, que é o sistema de gestão de qualidade. Com ele, a gente, monitorando os nossos processos produtivos, a gente diminuiu muito os nossos tecidos de segunda qualidade, então a gente tem um padrão na entrega dos tecidos e, obviamente, né, oferece riscos menores e mais assertividade também aí para os nossos clientes. Depois a gente tem o ISO 45000, que é o Sistema de Gestão de Saúde e Segurança dos Colaboradores. Esse ISO ele foi muito e é muito importante para nós, até porque na retomada das atividades, agora nesse período ainda de pandemia, a adaptação, né, a adaptabilidade no uso de materiais de EPI fez com que fosse muito tranquilo para os colaboradores. Lembrando que ele cuida aqui não apenas da saúde física, mas da saúde mental. Bom, tem um certificado que ele é muito importante, que é o Ecotex. O certificado do Ecotex, ele é um certificado que ele vem trazendo a questão da transparência de uma forma muito ampla, eles vêm levantando a bandeira branca em relação a essas questões. Toda a família dos certificados Ecotex, eles são muito respeitados, eles têm muito peso, muito reconhecimento a nível global. Na Covalon a gente tem 3 certificados, e eu vou falar um pouquinho sobre eles. E lembrando, né, pessoal, eu estou dividindo aqui com vocês algumas das certificações que são aplicadas dentro da nossa indústria. Obviamente tem outras certificações, como propriamente a Silvana trouxe ali do GRS, que é importante, porque cada indústria tem a sua, e eu vou falar aqui daquilo que me permite, que me compete, onde eu tenho
propriedade no assunto para dividir com vocês. Reforçando, então, o que a Sil trouxe, né? Todos os tecidos da Covolan Denim são enviados para o Instituto Hohenstein, na Alemanha, aqui o Instituto da Oecotex, onde eles fazem análises dos nossos tecidos e verificam que todos os tecidos da Covolan, eles estão livres de substâncias tóxicas para os consumidores finais. Até por isso que a gente divide aqui a foto de crianças, a gente sabe que eles têm a pele um pouco mais sensível. Depois, nós temos aqui o certificado do STEP. O STEP, ele é o Sustainable Textile Production, e ele é muito popular, de fato, na Europa, é um certificado que tem grande reconhecimento lá, porém ainda é pouco difundido aqui, pouco conhecido ainda no Brasil, porque ele é feito uma análise de muita complexidade, é reconhecido ele como difícil pelas suas etapas, e nós somos avaliados aqui no STEP em 6 módulos, que é o que vocês estão visualizando aqui nesse círculo, né? Na gestão ambiental, nos nossos impactos ambientais, nas nossas responsabilidades sociais, na saúde e segurança ali dos colaboradores, na gestão de qualidade dos nossos produtos e também na gestão dos produtos químicos. Então, ele tem uma preocupação muito forte, tanto na questão ambiental quanto social. Todas essas informações que eu estou trazendo para vocês, eu convido vocês a fazerem um papel de investigador e conferirem se de fato, quais são as empresas que têm os certificados. Então, no caso do Oecotex, vocês podem entrar aqui na aba do Buying Guide e verificar e fazer uma procura pelos certificados e por localização e quais as empresas. Menciono isso para vocês porque atualmente tem acontecido muita fake news, e infelizmente as empresas têm dizendo que elas têm os certificados, que são sustentáveis, e atualmente a gente está tendo que fazer esse papel de investigador e, de fato, ver se a informação confere. E nada melhor do que você ir na fonte. Por isso até que eu estou deixando esse caminho, dividindo com vocês essa informação. É importante destacar para vocês que a Covolan é a única indústria têxtil de denim na América que tem o certificado do STEP. No Brasil, tem a outra empresa que é uma fiação de seda, que também tem o STEP, e a gente vem divulgando e falando muito sobre os certificados, até para incentivar as outras empresas também a buscarem os certificados. Bom, por que então é tão complexo o STEP nessas análises desses 6 módulos? Nós chegamos a responder mais ou menos 2.000 perguntas. Para vocês terem uma ideia, cada pergunta aqui de cada módulo, ela se desmembra em A, B, C e D. E eles são muito criteriosos, a gente responde as perguntas, vem auditoria, é questionado se homem e mulher desempenhando a mesma função, tem equalidade salarial. Nós dizemos que sim, eles vão na RH, eles pedem ali, perguntam para os colaboradores, se eles recebem, eles confirmam, eles vão na RH, eles pegam uma folha de pagamento, e ainda a gente precisa apresentar também o holerite, o extrato bancário, né, dos colaboradores para comprovar de que fato eles recebem o mesmo salário, porque existe ao entorno do país, são certificados globais, né, pessoal, ainda países, né, existe na Índia que a mulher, até ela se casar, ela tem 40% do salário retido. Bom, aqui vocês visualizam uma fotinho do nosso certificado e entra, né, aqui em destaque para vocês o Detox to Zero. O Detox to Zero, que vocês estão visualizando que está aqui em azul, que é um complemento, então, do nosso certificado do STEP, nós somos também a única têxtil de denim que tem esse sistema de certificação, porque nós atendemos 100% a lista MRSL que vocês estão visualizando aqui embaixo. O Detox to Zero, ele foi uma campanha que começou em 2012 pelo Greenpeace. O Greenpeace trouxe isso muito preocupado com as indústrias têxteis na utilização dos produtos químicos, né, na construção aí dos seus tecidos. Então, ela veio realmente com essa campanha para estar conscientizando as indústrias a estarem utilizando produtos químicos não perigosos para a natureza, porque o produto químico ele é muito difícil, né? Não tem como você desfazer, desmembrar, o processo dele para ele sumir do planeta é muito longo, são muitos milhares de anos, então por isso que o Greenpeace trouxe isso para a gente estar diminuindo os nossos impactos ambientais. E a Covolan atende 100% na utilização. Para nós é muito sério a utilização de um produto químico dentro do nosso processo produtivo. Nós também somos aí membros do Pacto Global, atendemos algumas das 17 ODS. Para nós é muito importante, obviamente, porque cada vez mais vem reforçando as estratégias corporativas da nossa indústria. A gente colabora também na fomentação
e na construção dessas 17, né, ODS, que é as Ordens de Desenvolvimento Sustentáveis Globais, e quero dividir com vocês que a tecnologia, ela atrelada, né, à sustentabilidade, ela é capaz de produzir e garantir um futuro muito mais promissor aí também para as futuras gerações. Nós temos uma nova estação de tratamento de efluentes, é uma estação de tratamento de efluentes que demorou para ser construída aí 5 anos, ela foi construída por capital próprio, que chegou em torno aí de 40 milhões de reais, é uma estação de tratamento de efluentes modelo a nível global, ela funciona 24 horas por dia, ela não parou nem um dia da pandemia, e como que ela funciona nessa foto que vocês estão visualizando superior, né? Por que a gente tem uma estação de tratamento de efluentes? Rapidamente, voltando. Porque quem trabalha com jeans hoje, ele é muito preocupado com o efluente líquido, né? E no nosso caso, todo efluente líquido produzido, ele passa por severas etapas de tratamento, que acontece aqui no acabamento e no tingimento dos nossos produtos. Bom, nossa estação de tratamento de efluentes, ela tem aí 4 grandes reatores biológicos que vocês estão visualizando aqui. Eu sempre utilizo como exemplo, quando você desce para a Baixada Santista e você passa ali por Cubatão, você vê aqueles tanques da Petrobras em relação a tamanho, volumetria muito grande mesmo. E qual é o propósito desses reatores biológicos? São esses tanques de aeração, e eles são responsáveis por fazer o processo de degradação do efluente industrial. E é justamente por conta desse efluente produzido, gerado, né, nessa cor densa, espessa, que nós entra dentro do nosso processo de tratamento. Para tanto, nós temos aí uma tecnologia alemã, que é o Membrane Bioreactor, que é o MEBR, que vocês estão visualizando aqui no centro da telinha de vocês. E o Membrane Bioreactor, ele são membranas de micro e ultrafiltração capilar que ficam nesses reatores biológicos rotativos. E eles, então, dentro dessa solução aquosa, por meio de uma pressão, eles vão separando, então, germes, bactérias e sólidos da água limpa e transparente. Então, vocês estão visualizando aqui a entrada do efluente industrial e a saída. Então, a gente consegue devolver a água mais limpa, clara e transparente, inclusive até da forma como nós a captamos. É importante trazer aqui para vocês um destaque, né, em relação à figura humana, do quanto esse reator biológico ele é grande. Bom, para tanto a gente faz análises diárias e repetitivas vezes num laboratório próprio que nós temos. Aqui a gente tem a Rosiane, que é a responsável por esse laboratório, e ela faz todo esse acompanhamento de uma forma muito analítica e séria, e todos os dias, tanto da entrada aqui do efluente, ali no meio, e também na saída, para estar acompanhando e verificando se está, de fato, tudo de acordo. Essa imagem que vocês estão visualizando aqui da água saindo aqui, vocês, durante, né, vocês podem abrir na hora, se você vê a entrada do efluente líquido denso, espesso, você abre na hora e vê que a água sai mais limpa, clara e transparente. A gente também envia, né, a amostra dos nossos efluentes industriais para laboratórios periódicos, justamente também para estar atendendo os programas e os certificados que nós temos. Bom, lembrando que, então, depois que faz esse processo de clarificação da água, né, o lodo biológico gerado, ele também passa por um processo, aqui também uma outra máquina da Uber, para estar diminuindo a geração desse lodo biológico, né, para estar diminuindo a quantidade de sólidos e, consequentemente, obviamente, né, esse material que precisa ser descartado. A nossa estação de tratamento de efluentes, ela é toda controlada, aí, obviamente, por sistemas computadorizados e também via remota. Então, a gente tem o Joel, que é o responsável pela estação de tratamento de efluentes, e ele consegue fazer tudo isso através do celular, na palma da mão. Estou dividindo isso com vocês em caráter de curiosidade, porque ainda é um investimento, uma tecnologia que não é tão usual dentro das estações de tratamento de efluentes. E embora traga toda essa conectividade, essa facilidade e agilidade das informações, a gente, dentro da nossa estação, a gente também tem isso como um fator, né, de facilidade ali no nosso dia a dia. Bom, então qual foi o grande propósito dessa nova
estação de tratamento de efluentes que nós temos? Fazer o processo de clareamento e clarificação da água e diminuir ao máximo a geração de lodo biológico. Hoje a gente tem uma geração muito, muito pequena, bem abaixo até, acho que 3% daquilo que é exigido propriamente até pela legislação, para vocês entenderem um pouco dessa motivação de que nos levou e de quanto isso é importante, essas responsabilidades. Bom, 2006, embora a gente já... atualmente vocês estão vendo que a gente tem uma nova estação de tratamento de efluentes, em 2006 a gente ganhou um prêmio nacional aqui por conservação e reuso da água dentro dos nossos recursos hídricos, o primeiro prêmio Fiesp. E essa gotinha que vocês estão visualizando aqui no centrinho da tela, essa gotinha azul. Bom, é importante destacar para vocês que quando a gente tem uma estação de tratamento de efluentes, né, que tem esse investimento tecnológico, que tem todo esse comprometimento, ela chancela todos os nossos certificados, programas e todas as nossas escolhas como indústria. Ou seja, para os certificados, para os programas e todo o nosso outro processo, é muito mais fácil, porque ela é um pilar essencial. Bom, a Covolan ela é membro associada do programa do ZDHC. O ZDHC é o Zero Descarte de Substâncias Químicas Perigosas. Nós somos a única membros associados do programa do ZDHC, e daqui a pouco eu vou mostrar e falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Bom, o que é o ZDHC? É importante vocês lembrarem e guardarem muito esse nome. O ZDHC ele tem atualmente um respeito global muito forte, e ele foi construído em 2012 por essas 22 marcas signatárias de moda que vocês estão visualizando aqui no campus superior. Elas se uniram e decidiram que não iriam utilizar mais dentro da sua cadeia de suprimentos fornecedores que utilizassem substâncias químicas restritivas. E desse incentivo, né, do ZDHC que eles criaram, ganhou e está ganhando cada vez mais repercussões globais, mais empresas envolvidas, para estar atendendo os requisitos do ZDHC. O ZDHC, ele segue e atende aqui a lista MRSL, que é a lista internacional de substâncias químicas restritivas, que eu mencionei para vocês no STEP. Bom, convido então vocês para fazerem de novo o papel de investigador, entrar ali no site do ZDHC, aqui no Roadmap to Zero, e vocês vão conseguir visualizar e fazer a busca por quais empresas estão aqui, são membros associados nesse programa. E eu falo justamente isso para vocês de novo, para a gente evitar a propagação das fake news, para vocês irem atrás das informações fidedignas. Então, a gente consegue observar que a Covolan está aqui, ao lado de outras grandes indústrias têxteis do denim, como a Arvind da Índia, Candiani da Itália, a ISCO da Turquia, e nós temos também aqui a Coates Correntes também, que está participando, embora seja aqui no segmento de fios, né? Mas isso deixa todos nós muito honrados e comprometidos com esses valores. Lembrando para vocês que o ZDHC, além de fazer análise do nosso efluente, de estar muito envolvido na questão do efluente industrial, também eles analisam se há contaminação do solo e emissão de gases, né? E nós não temos, justamente porque nós somos membros e nossa responsabilidade é muito grande, né, com o programa do ZDHC. Todas as informações do ZDHC eles são imputados dentro dessa plataforma do Gateway e é colocado aqui de uma forma muito transparente para fazer todo esse acompanhamento e análise do armazenamento também dos produtos químicos. E atualmente essa plataforma eu divido com vocês, né, de uma forma muito transparente aqui, esses canais dessas análises, é muito mais utilizado pelo Ring Index. O Ring Index, ele é um programa que também vem ganhando muita força, ele foi criado pelo ZDHC, pelo Sustainable Apparel Coalition, por algumas outras marcas também de moda que estavam envolvidas, no caso aqui a CIA Global, e o Ring Index é uma plataforma virtual onde as empresas imputam as informações dela sobre sustentabilidade, dividido em 7 módulos. Essas informações, elas são aí analisadas e eles têm uma devolutiva com dados críticos para que nós possamos estar aí sempre aperfeiçoando as questões da sustentabilidade. O que é importante destacar hoje para vocês em relação ao ZDHC e ao Ring Index, eles são programas que a cadeia do varejo hoje, principalmente a global, ali do hemisfério norte, vem utilizando como premissa para suas relações de negócios e já vem acontecendo
ainda aqui um reflexo no nosso varejo nacional. Então, as marcas, elas já vêm cobrando isso dos seus PLs e, consequentemente, a gente vê uma transformação e uma melhoria ainda, mesmo que seja pequena, mas acontecendo essa transformação no nosso mercado. Quem são essas marcas, né, que já estão trazendo a cobrança, a exigência do ZDHC e do Ring Index? São justamente alguns magazines e também essas marcas que são internacionais e produzem localmente, como uma Tommy Hilfiger, uma Calvin Klein, a Guess, a Replay. Então, essas são as marcas que já vêm exigindo isso nos seus negócios. Quero destacar para vocês uma informação importante para vocês, que é a biomassa. Eu, particularmente, sou muito apaixonada pela biomassa, porque eu conheci ela na Covolan e pela transformação, o benefício que ela traz como um todo. Por quê? A biomassa é exatamente o que vocês estão visualizando aí na telinha de vocês, né? Essa fonte de energia renovável. Ou seja, são pallets de madeira, bagaços de cana-de-açúcar, resíduos agroindustriais, que está aqui nessa fotinho. Eles são enviados para uma cooperativa. Essa cooperativa, ela faz o processo de trituração e separação da madeira entre metais e plásticos. Essa biomassa, então, ela novamente depois passa por outro processo de trituração, é colocado num caminhão e ele envia e despeja ali na nossa indústria. Todo esse processo que eu estou comentando com vocês é feito através de uma cooperativa que fica ao nosso lado. A biomassa, ela é muito inteligente, é muito curioso, né, visualizar, porque para abastecer aqui as nossas caldeiras aquatubulares, ela é totalmente independente, ela se autoalimenta, de acordo com a sua necessidade ali para a fonte de energia. Então, é um processo totalmente automatizado, inteligente e muito interessante, e não poluente, isso que é o mais interessante. É importante destacar, né, que como a gente tem essa grande fonte de energia, no caso da biomassa, então a gente tem aqui da caldeira aquatubular, tem uma série de tubos industriais aí com a água que vai sendo transformada, né, ali em vapor e gerando a nossa energia. O que é importante destacar para vocês sobre a biomassa? A queima da biomassa, ela gera ali, né, o dióxido de carbono, porém, como o seu composto havia sido previamente absorvido pelas plantas que deram origem a ela, a emissão de CO2 é nulo. E lembrando que a gente também tem uma chaminé para que, de fato, não passe nada, se caso aconteça. De uma outra maneira, trazendo para vocês também algumas aplicações dos nossos produtos, né? Hoje, toda a coleção da Covolan, ela tem o tingimento zero anelina. O tingimento zero anelina, então, são corantes, né, que possibilitam tonalidades de tons de azuis, índigos, blue e blue blacks muito intensos, não tóxicos. Por quê? Porque existem estudos que já comprovaram que a anelina ela está correlacionada aos principais defeitos genéticos, correlacionada ao câncer, e quando a gente opta em ter em toda a nossa coleção 100% zero anelina, a gente traz essa responsabilidade, esse comprometimento de novo na utilização dos nossos produtos químicos e também uma responsabilidade com os nossos clientes na entrega de um produto melhor. Ou seja, zero anelina, geralmente quando a gente fala do índico, acho que vocês já devem ter visto, né? No manuseio, as mãos ficam muito azuladas. E quando a gente tem uma utilização de um corante não tóxico, a gente diz que para aqueles colaboradores que vão estar manuseando, os modelistas, cortadoras, costureiras, não vão ter alergias e nem desencadear uma doença para eles perigosa. A gente também tem um investimento de uma tecnologia que é a Genius Dene, uma máquina de tingimento de índigo italiana, e ela é 3 vezes mais rápida e 2 vezes mais eficiente que uma máquina de tingimento convencional. Por que eu estou trazendo em destaque a Genius? Porque por 10 anos ela foi uma patente exclusiva da Covolan, um investimento que a gente fez em 2010, e a patente ela tem um sigilo, né, industrial, ali por questões da Receita que não pode ser aberta, então existe uma lei que protege. Então não é que a Genius Dene foi exclusiva da Covolan porque nós queremos, mas porque tem essa lei. Qual é o benefício disso que a gente acreditou, que a gente viu essa inovação numa feira? Tem a redução aí de 40% da utilização de água
em 75% da utilização de produtos químicos nesse processo de tingimento. Por quê? Porque na câmara de nitrogênio, o índigo ele tem tempo suficiente para fixar no fio de uma forma muito mais eficaz e rápida, e inclusive até trazendo essas tonalidades de tons de azuis muito intensas, que tanto nos afeiçoa. Falando rapidamente aqui para vocês sobre o BCI, né, a Covolan, ela é totalmente Better Cotton Initiative, que é uma chancela internacional mais sustentável e melhor, tanto para o colaborador quanto para o solo, e nós também apoiamos o movimento Sou de Algodão, que vem falando muito sobre a importância da fibra do algodão. E tudo isso porque o algodão ele tem uma responsabilidade socioeconômica no nosso país muito forte. Nós somos o 4º maior produtor de algodão, né? Nós temos aí 9 estados dedicados no cultivo do algodão. E trazendo para vocês uma curiosidade, no Brasil a gente tem, nosso algodão ele é reconhecido como algodão brasileiro responsável, justamente porque 90% das nossas fazendas é sobre o regime de sequeira, ou seja, é só com a água da chuva e não tem o processo de irrigação. Então, por isso que ele é reconhecido como algodão brasileiro responsável. Tem alguns vídeos, depois eu até vou enviar para a Thaís para estar dividindo com vocês, que a gente recomenda que vocês assistam, e que falam um pouco mais dessa visão sobre a importância da sustentabilidade em outras esferas, e no caso aqui conta de uma fazenda de algodão, então a gente indica para que vocês assistam. E fechando aqui com vocês esse ciclo de virtuoso de transformação dentro da nossa indústria, para reforçar que o nosso tecido ele é sustentável, porque isso está no seu DNA, está na sua essência. Muitas vezes as pessoas me ligam e falam, Thaís, eu quero um tecido sustentável da Covolan. E eu não tenho um, eu tenho todos, porque desde a sua essência, todos os tecidos, eles nascem com essa preocupação e com esse caminho. Bom, destacando para vocês, então, aqui, que a Covolan acredita muito em colaborar para competir. Todas as nossas informações estão disponíveis na nossa plataforma digital, na área da sustentabilidade, onde vocês podem clicar e ter mais acesso às informações. Clicando nos ícones, tem um texto explicativo, hiperlink para o site da fonte, tem algumas fotinhos, e também tem, se vocês ficarem curiosos para conhecer um pouco mais sobre a nossa coleção, o nosso showroom digital é só fazer um cadastro. Nós temos aí 6 linhas de produtos, todas elas divididas aí com seus com os tecidos, né, e seus devidos atributos. Para encerrar, quero dizer para vocês que a cada 15, 20 dias a gente envia algumas informações, novidades através do número do WhatsApp. É só vocês adicionarem aqui, mandar um oi, que a Emily, que é responsável, vai adicionar, e sempre vai estar enviando para vocês de uma forma aí mais periódica. Bom, encerro aqui com uma frase da Emily Peirce, que é a diretora-geral da Expo Fashion Source, e ela diz que a sustentabilidade não se pode forçá-la, mas pode-se inspirá-la. Espero que hoje eu tenha aqui contribuído para estar inspirando vocês na busca da construção de um produto mais sustentável, e me coloco desde já à disposição aqui para as nossas perguntas. Muito obrigada, Thaisa, Sil. Agora a gente vai ter umas perguntas, mas antes disso eu vou só passar alguns recados, e daí eu vou deixar... A gente vai colocar as perguntas aqui para vocês responderem. Primeiro, avisando a todo mundo que está assistindo, né, que daqui a pouco os moderadores vão colocar o link no chat do YouTube do questionário, do Forms, para o certificado. Então, vocês respondam, por favor. E a gente também queria agradecer os nossos apoiadores e parceiros, né? A Thaisa mencionou aí a Sou de Algodão, que é um dos nossos apoiadores, a Advetex, os nossos parceiros da Tex Prima, Paraguaçu, Têxtil Sprint, Têxtil Jolitex, Cedro Têxtil, Companhia Industrial Catagueses, a Covolan, Tecidos Corcovado, Valência Têxtil, Terai Têxtil, EcoSimple, Pingolim e Lepoc. E também falar para todo mundo que já está aqui, que a gente vai ter uma próxima palestra agora, 10h30, com o Instituto Alinha, né, sobre transparência e o caminho para a mudança. E às 20h a gente vai ter uma com a Caroline Zanini, sobre moda fitness no mundo pós-pandêmico. Então, vocês fiquem ligados por aí.
E agora a gente vai passar as perguntas para vocês responderem. Temos aí algumas perguntinhas. Vocês podem colocar, pessoal, as perguntas, por favor. Aí, vocês estão conseguindo ver? Sim, gostaria de saber como são feitas as coletas, entendo que esse tem sido um grande problema também. Na verdade, assim, os produtos são feitos na Ásia, a gente não tem a produção local ainda. Quando eu comecei a falar com alguns magazines, alguns varejistas, eles, nossa, que legal, eu quero fazer economia circular com o meu produto, só que infelizmente a gente não consegue trazer isso para o Brasil ainda. Por enquanto, como que está sendo feito? A gente tem alguns parceiros globais lá fora, que quando fazem o corte das peças, esse resíduo do corte volta para o nosso processo. Então, é coletado pela nossa equipe e volta para ser desfibrado, volta a ser derretido para fazer novamente esse fio. Tá? Então, por enquanto, a gente ainda está fazendo o resíduo têxtil pré-consumo. A ideia é que seja pós-consumo, quando a gente ganhar uma escala de produção, realmente, que seja possível a gente fazer isso. Legal, vou aproveitar o gancho aqui para a próxima pergunta, que diz se essa estação de tratamento também controla a temperatura da água antes dela voltar para a natureza. Ela volta, né, a Planeta Juni que está perguntando, ela volta realmente ali na temperatura natural, né, não tem esse controle, porque a água ela não volta nem quente nem fria, ela volta natural, tá? Então não oferece riscos para a natureza. Ok, então a próxima, coloca aí, Maldi. Então, da Fernanda Domê. Sobre o custo de produção sustentável, né? Se houvesse regulamentação ambiental com muitas, para quem não tem compromisso com Cradle to Cradle, o custo do não sustentável seria certamente maior. Ah, certamente. Adoraria que fosse tudo muito regulamentado para realmente proteger quem faz direito todo o processo, tanto fiação, tecelagem, confecção. É que a gente tem, infelizmente, uma questão aí interna brasileira que a gente precisaria regulamentar de alguma forma. Concordo com você, Fernanda. Bom ponto. Eu até queria colaborar um pouco, né, com o que você trouxe, até se eu ia colaborar um pouco também com essa pergunta, porque é muito interessante. A gente geralmente recebe a pergunta, sustentabilidade ela é mais cara, né? Como a gente sensibiliza uma Indicete da cadeia, né? É importante a gente trazer para vocês em destaque, quando a gente fala em termos de custo, de valores, né? Que a sustentabilidade ela deve sim custar hoje mais caro, exatamente porque a sustentabilidade ela vem trazendo tecnologia e inovação. E esses incentivos, essa injeção em tecnologia e inovação, né, é uma evolução de uma tendência para que tudo se torne de uma forma mais acessível e usual. O uso em massa de produtos mais sustentáveis deixa com que esse custo, esse produto ele comece a ter volume de produção, né, e, consequentemente, o custo dele vai caindo. Então, assim, o produto sustentável ele vai acabar deixando de ser tão caro, e eu falo isso nessa fase inicial porque as pessoas vêm perguntando e falando muito sobre isso. E aí vem aquela pergunta, né, quando a gente fala de um produto sustentável, mas ele é mais caro para quem, né? Quem que de fato paga essa conta? Então, eu acho que é muito mais caro para a humanidade e para o planeta, obviamente, se ele não for um produto sustentável, né? Se a gente não fizer essa substituição e utilização, porque talvez para quem, né, fabrica, para quem esteja hoje comprando um produto, ainda tenha pouca aderência e por isso que ele seja caro, mas depois esses produtos eles vão se tornar muito mais acessíveis, justamente quando a gente conseguir ter essa consciência como um todo. E isso traz, né, essa visão de um contexto mais global, obviamente, né? Algo que acontece globalmente falando. Fora a questão da transparência também, né, Thaisa? Porque assim, quando a gente é sustentável, a gente tem que ter transparência e também ter os certificados. Isso também tem um custo, tem um investimento. Então, assim, quando as empresas são sustentáveis, elas têm uma responsabilidade maior, né, em realmente mostrar para o mercado que está fazendo a coisa certa, né? Exato, então, exato. Essa é uma diferenciação também, porque assim, e por isso que também, a gente precisa porque, se relacionar. Pode falar, desculpa. O nosso mercado têxtil é muito informal, né? A gente tem muita informalidade. Então, quando a gente pega para empresas sérias, fazendo as coisas sérias e certa, não vai custar a mesma coisa que quem não faz a coisa certa.
né? Então, e valorizar, né, justamente a comprar esses produtos, né, Sil? Então, aqui até vi que teve a pergunta da Mariana, que ela fala um pouco sobre essa questão do valor, então está respondido. E aí a Fernanda, ela pergunta dos certificados de sustentabilidade, se é difícil obtê-los. Fernanda, é um processo, porque quando a gente fala em obtenção de certificados em prol da sustentabilidade, imagina que todo o mindset produtivo, ele precisa ser adaptado, ele precisa ser reformulado, precisa ser construído. E isso é demoroso, porque a gente fala de pessoas, a gente fala internamente, e acaba, não que seja difícil, mas tem um pouquinho mais de tempo. E, obviamente, como eu mencionei para você, tem alguns certificados que são mais complexos, como no caso do STEP, porque tem uma exigência, critérios muito intensos. Vou fazer uma observação que mais difícil do que você tirar os certificados, né, é mantê-los. Então, anualmente, a gente faz o processo de recertificação dos produtos. Tem alguns certificados que é anualmente, outros é a cada 1 ano e meio. Até propriamente com a Lycra, né? A gente tem o certificado dos nossos tecidos que são homologados pelo Lycra. A gente tem que sempre estar enviando para a Sil. Ela verifica e analisa. Não, esse tecido de fato reconheço, é Lycra, e envia o certificado. Então, fazer o processo de recertificação é muito mais difícil, né? Manter, porque é quando você mantém todo o seu processo produtivo dentro de uma celeridade, uma constância e uma padronagem de entrega de qualidade. Tá, temos mais. A próxima é da Jennifer Rodrigues. Ah, Jennifer. Ela fala, os parceiros da Ásia também têm todas as preocupações ambientais? Como todo país, existem parceiros e parceiros, né? Existem posicionamentos de empresa de um jeito ou de outro jeito. O Brasil também não é diferente disso. Então, pode ter certeza que para trabalhar junto com a The Lycra Company, a gente exige uma série de padrões, de certificações, de responsabilidades, porque a nossa empresa é muito séria. Então, para trabalhar junto com a gente, a empresa também tem que ser séria. Né? Então, assim, esse conceito de que na Ásia só fazia coisa ruim, que é uma coisa do passado, hoje não. As empresas evoluíram muito. Tem empresas que produzem para marcas americanas e europeias com boa qualidade, com boa entrega. E quando a gente elege um parceiro para trabalhar com a The Lycra Company, a gente realmente está cobrando tudo isso e esperando deles realmente um comprometimento muito alto. Então, pode ter tranquilidade que no nosso caso está tudo certinho. Que bom. Vou até complementar sua resposta, Sil. A Covalent não faz negócios com a Ásia, tá? Até por uma questão de logística. Mas a gente vem observando que os países, né, para hoje, eles vêm tendo uma cobrança do globo muito forte, né? As marcas, elas vêm questionando isso de uma forma mais intensa e acabando colocando isso como uma exigência. E aí, obviamente, está passando por esse processo de transformação e melhoria. O que é válido trazer para vocês é que hoje os grandes fundos de investimentos, eles só se relacionam e fazem os seus investimentos para as empresas que, de fato, são sustentáveis, que diminuem os seus impactos ambientais. Então, se você imagina que a Ásia, ela adora trabalhar com o globo, ela está totalmente envolvida nessa questão econômica, ela vem rapidamente passando por um processo de transformação para que ela esteja adaptada para essa nova tendência global, tanto com os fundos de investimentos, mas com as exigências das marcas que vêm acontecendo. Eu acho que é isso. Não tem mais uma da Fernanda. É necessário verificar pessoalmente os parceiros em outros países? Ou hoje as certificações são suficientes para provar a seriedade dessas empresas? Depende, né? Assim, tem duas formas de olhar aqui, né? Porque depende muito do tipo de relacionamento que você vai ter com a empresa. As certificações, sim, são muito suficientes para aprovar a seriedade das empresas, mas depende qual é a certificação que você está visualizando, buscando, porque são certificações separadas. Então, por exemplo, até o Standard 100 é um certificado de produto. O STEP, ele é um certificado ali voltado para a indústria, o ISO 9001 também para qualidade. Então, tem algumas divisões ali entre os certificados, mas os certificados, eles vêm realmente para trazer esse selo. E, obviamente, existem ainda
aquelas questões ainda de que muitas vezes as pessoas precisam ver para crer, né? Eu imagino que isso vem diminuindo aos pouquinhos, quando a empresa ela tem certificados, ela tem programas, ela tem transparência, como a Silvana trouxe, a rastreabilidade do seu processo produtivo, quando ela divulga essas informações sobre sustentabilidade. Então, geralmente, essa empresa, quando ela faz todo esse processo de divulgação e transparência, já denota o comprometimento dela com muita transparência. Então, ao meu ver, não é necessário. Aí eu vou dividir essa resposta com a Silvana. O que você acha, Sil? Então, vou falar um pouco da certificação Lycra, né? A gente tem fábricas na Ásia, inclusive, e para ser certificado Lycra, a gente primeiro tem que fornecer o fio para esse cliente, e o cliente certamente tem que nos mandar uma série de documentos para comprovar a idoneidade da empresa dele, e fora isso, todos os tecidos são testados. Como eu falei, 100% dos tecidos são testados dentro do nosso padrão global de certificação. Então, existe uma necessidade pessoal, no nosso caso, ficou na nuvem, tá voltando. Deu uma travada, né? Tá na nuvem, mas tá voltando já. Acho que ela já volta e já fecha aqui Oi, com desculpa. a resposta para Fernanda. Voltei. Tudo bem, voltou. Oba. Voltei, não? Voltou. Voltei? Beleza. Voltou, você estava na nuvem. Estou no escritório, em que a conexão seria melhor. Vamos lá, então a marca Lycra, a gente certifica todos os produtos, 100% dos produtos, porque são empresas que já estão em relacionamento comercial conosco, então a gente tem que certificar tanto a tecelagem, que compra diretamente o nosso produto, quanto as confecções, que também são certificadas por nós. Então, nós seguimos o mesmo padrão global aí para essa certificação. Ok, gente, então acho que não tem mais perguntas, mas muito obrigada, foi uma aula, assim, a palestra de vocês, foi muito legal, acho que o pessoal também gostou bastante. Muito do que vocês falaram deu pra gente associar com o que a gente vê no curso de Teste e Moda, então foi realmente muito interessante pra gente. Muito obrigada. Imagina, olha, obrigada, gratidão é toda nossa. Com vocês hoje. Pode falar, se desculpa. Pode falar, Thaís. Não, e agradecer realmente. É um prazer estar com vocês aqui. Ai, Brasil, desculpa que acho que a gente está com delay na conexão, mas fala você, Sil, depois eu falo, bora. Combinado. Então, assim, o prazer estar aqui com vocês, é um prazer fazer parte aí desse momento de vocês. Adoro falar com estudantes, porque são os profissionais do futuro. A gente tem que treiná-los muito bem, né, para a gente ter um resultado bom aí no nosso mercado. A marca Lycra acredita muito nessa parceria e conte com a gente com o que precisar. Beijo, obrigada. Obrigada, quero aproveitar e agradecer também em nome da Covolan, uma satisfação muito grande estar com vocês, quero desejar para vocês um futuro muito promissor, acreditem em vocês, nós estamos hoje aqui porque nós acreditamos na futura geração, que são aí os nossos futuros colegas de trabalho, e busquem sempre a verdade das informações com as empresas que vocês vão estar se relacionando, fica essa dica e muito sucesso para todos, bom aí continuação de evento. Um beijo a todos. Muito obrigada, gente. Então é isso, a gente encerrou a palestra de agora e eu vou pedir para vocês ativarem o sininho do canal do YouTube para ficar por dentro das próximas palestras.